Então vamos começar, como nós sempre começamos essa semana, pelo nosso grande guia, Ari Hakadosh, né? E o Ari Hakadosh tem toda uma abordagem muito sólido, né? Ari Hakadosh é Kabbalah pura, né? Então a Parashá vai de Levíticos, capítulo 16, 1 a 3, que nós vamos ler, e depois o 18, do 28 ao 30. Nós vamos ler literalmente no lexical. Nós vamos começar do lexical hoje e vamos terminar quinta-feira no Sod, né? Nós vamos fazer lexical, remes, drash e Sod, como nós sempre fazemos, tá? Então, pelo Ari Hakadosh, this Pasha speaks at length about the procedures done in the temple on Yom Kippur, né? Então essa Parashá ela vai tratar dos assuntos do Yom Kippur. Então é importante o irmão entender como as coisas são feitas, né, na Torá, e como nós fazemos no nosso Oriente também, né? Porque às vezes o irmão não entende bem, né? Porque eu trago certas instruções. São instruções preparatórias, tá? Então, nós estamos no meio da Torá, nós estamos aqui, entrando em ar. Nós estamos no meio da Torá. E a Torá já está nos dando os procedimentos de como nós devemos agir aqui em Yom Kippur Rosh Hashanah, tá? Esse ponto aqui. Então, hoje, a Torá está nos dando as dicas, né? Os procedures, né, de como nós devemos agir daqui exatamente a 6 meses, tá? Tá? Ok? Isso é importante, ok? Tá? Commencing on the verse commanding us to afflict our souls on the 10th of Tishrei, que está em Levíticos 16, 29. Então, começa dizendo como nós devemos proceder no 10º dia de Tishrei, tá? Lembre-se, vocês têm uma lousa falando do 10º dia de Tishrei, né? Tá? Eu acredito que eu não vou achar a lousa aqui porque ela não está aqui, ela já está lá no arquivo, tá? Mas eu acredito que o Rosh, que o mestre Luffy, ele tem a lousa, tá? Ele tem a lousa. Eu acho que a lousa que está aqui comigo, ela não fala disso. Não, essa lousa não fala, tá? Então, no 10º dia, eu quero que vocês gravem bem essa questão número 10, tá? No 10º dia de Tishrei, o que nós temos que fazer, tá? Então nós vamos começar a nos preparar a partir de hoje para o 10º dia de Tishrei, tá? Onde nós vamos lavrar o nosso nome no livro da vida, tá? The Zohar describes how one's soul actually ascends to heavens, tá? Every night while a person is asleep. Então, o Zohar nos diz como a nossa alma, né, o nosso Neshama, ele se comporta toda noite, tá? Quando dormimos, tá? Então, o Zohar é bem claro com relação a isso. O que ele diz? The soul does so in order to give an accounting for all that it had done that day. Então, toda noite quando dormimos, o nosso Neshama, ele ascende até os mais altos domínios univérsicos, né? Toda noite quando nós dormimos, isso ocorre. Isso é Zohar, tá? Isso é iluminação. O Zohar, durante 13 anos, Shimon Bar Yochai ficou em uma caverna com seu filho
né? Abba, né? E ele, Elazar é o filho, Abba é o braço direito dele, né? Foram 3, né, na caverna. E Metraton vinha e explicava detalhe por detalhe de todo esse Zohar, né? De toda essa iluminação, né? Okay? Então, quando nós dormimos, o nosso Neshoma, né, vai lá em cima. Eu não gosto de usar a palavra alma, senão parece que é espiritismo, né? O nosso Neshoma. Então, o que acontece? Nós temos que dar conta de tudo que nós fizemos durante o dia. Nós não conseguimos esconder nada. Não conseguimos esconder nada. Tá? Ah, Rabi, então nós estamos em Big Brother. Estamos em Big Brother. Tá? Parece que nós não estamos, mas nós estamos em Big Brother, com o sagrado. Hashem está no controle de tudo sempre. Isso é Bitahon. Aquele que leva a vida dessa forma, como eu levo, né? Nos últimos 10 anos, de 2012 para cá, Hashem está no controle de tudo sempre. Não bato boca. Eu obedeço para o Hashem por isso. Tá? Pô, tem uma vida tranquila. Bota a cabeça no travesseiro, a Neshoma vai lá, se carrega as baterias, volta. Tá? This is the secret of the verse in Isaiah 26:9, né? Tá? Então vamos para Isaías 26:9 e vamos ver o que é dito lá em Isaías 26:9. A minha alma suspira por ti de noite. Sim, no meu íntimo, o meu espírito te busca. Pois quando os teus julgamentos se manifestam na terra, os habitantes do mundo aprendem o que significa justiça. Tá? Então eu subo e a minha Neshoma, ela faz uma position com a Hatson, né? Então eu encontro justiça mesmo nas coisas que eu vejo. Mas se acontece com um de vocês, pô, sei lá. Since the majority of people do not cleave to God in their waking lives, né? Interessante, aqui o verbo é usado cleave. Cleave é abrir caminho, tá? É abrir caminho. Então, como a maioria das pessoas não abrem caminho, ou seja, não buscam Deus durante a sua vida ativa, né? Enquanto elas estão acordadas, né? At least God can spend time with them while their bodies are asleep. Então Hashem sabe que durante 6 dias, né, o homem está só pensando em nutrientes da terra, né, como a árvore, né? Nutrientes da terra, água da terra, bênçãos da terra, tudo a terra, tá? Mas quando ele pernoita, então Hashem se aproxima, tá? Cara, o Hashem, isso é bonito, né? Isso é uma coisa extraordinária, né? Tá? Então a gente tem que se preparar, né, para dormir, tá? A gente tem que agradecer quando acorda, né? Por isso que eu dei a oração para vocês que estavam no Peça, a oração das 6 da manhã, tá? Essa oração é fundamental, a oração das 6 da manhã. Vocês têm o Salmo de Poder para 18 da tarde, então vocês estão guardados ao longo do dia. Vocês vão dar o primeiro passo já protegidos, e quando o dia vier à noite, vocês estão se preparando para essa viagem junto a Hashem, tá? Isso é muito importante. Similarly, the soul does not want to descend into physical world to begin with. Tá? Então, para começar, quando a Neshoma
ela entra em contato, quando a Neshama entra em contato com realms, né, com os níveis superiores, ela não quer mais descer. Porque a Neshama, ela sabe que o negócio dela é Torá e Mitzvot e algo que vocês vão aprender. Tá? Tá? Vocês vão entender o que é o Ketoret. Tá? Vocês vão entender o poder do Ketoret. Então, na loja, por exemplo, nós temos o Shomer Ketoret. Tá? Que parece que é uma coisa assim meia boba, né? Mas não é. Coisa interessante, né? Eu preparo cada Ketoret antes da loja. Cada Ketoret vai com uma determinada bênção. Tá? Eu coloco esses Ketoretes na mão do capelão. Então, o Neshama, ele não quer descer. Tá? Então, para ele descer, o que ele diz? Agrees, ele concorda, only to do on the condition that it allow to return to heavens every night. Então, o nosso Neshama, ele só concorda em descer e ficar novamente no controle, deveria estar no controle, né, do nosso Nefesh, se Hashem der a ele a garantia, o decreto, que toda noite ele irá novamente para os realms, né, de Hashem errado, tá? Ok? Então isso é muito importante, né? Então nós temos que ir aqui para, antes de ler o 16, nós temos que entender uma passagem que tem no Talmud, tá? Isso aqui é o Talmud, né? Eu mandei para vocês, né? Direitinho. Tá? Então, tem sempre em hebraico antes, né? Amar Rabim, Barava Adá, Amar Rav Yitzrak, né? Então, amar, né? A gente sabe que é diz, falou, né? Tá? Então, disse Rabim Barav Adá, que disse Rav Yitzrak. De onde sabemos que o Santíssimo, bendito seja, se encontra na sinagoga? Tá? Então, aqui sinagoga, local de encontro, né? Como a nossa loja. Pois está dito, Deus está na congregação divina. Telehim 8:82, Pasuk Aleph, né? Então, Deus está na congregação divina. Tá? Então, uma loja, por exemplo, como a nossa, é uma congregação divina. Uma loja que o irmão transforma em pizzaria, né, não é uma congregação divina. E congregação se refere ao local de congregação do povo, para louvar o Eterno. Vocês entenderam? Tá? Isso é muito importante. E onde sabemos que a presença divina pousa sobre 10 pessoas, ok? O número 10 de novo, tá? Então guardem aí o número 10. Que estão rezando em um minyan. Então minyan é um grupo de 10 pessoas, tá? Em qualquer lugar, ou seja, qualquer lugar que 10 pessoas se reúnam, forma um minyan, tá? Então quando o Rabi ele fala, quando 2 ou mais se reunirem, eu estarei presente, né? A tradução ali ela foi colocada para ser um minyan, né? Tá? Não é ele que vai estar presente, é Hashem que vai estar presente. Deus está na congregação divina. Vocês entenderam? Então, na realidade, quando 3 se encontram, né, e começam a estudar a Torá, uma pequena Beit Shur, né, se encontram na cozinha, eu falo muito da cozinha, né, se encontram na cozinha e começam a estudar, ali é dito que Deus está na congregação divina, Telehim 82:1. Então, qualquer casa pode se tornar uma congregação divina, desde que pelo menos 3, né,
Aqui ele fala 10, né? Mas nós sabemos que 10 é para a sinagoga, né? Tá? Em casa, 3, tá? Em casa, 3. Para a congregação, alude a um grupo de 10 ou mais pessoas, que é a nossa loja, né? Tá? Mas como está escrito em Bamidbar 14:27, até quando sofrerei esta má congregação? Referindo-se aos espiões que pecaram, que eram, mas como... Aí acompanhar Talmud é difícil, né? Mas como Yehoshua ben Nun e Caleb ben Yefune não tomaram parte no pecado, o versículo se refere a 10 pessoas que são chamados de congregação. Tá? Ok? E de onde sabemos que quando 3 juízes se sentam para julgar, a presença divina repousa sobre ele? Pois está dito na Constituição, no meio de Deus julgarás. Então, quando em casa 3 sentam, são 3 considerados 3 juízes. É muito importante o irmão, então, ter entendido, né, essa... Depois eu guardo, porque ele não pode ficar abaixo da minha cabeça. Tá? Então, isso é importante, vocês entenderam, né, irmãos? Tá? A importância que é, daqui para frente, o irmão buscar pelo menos mais 2, né, para estudar, né? Tá? Vamos então para o nosso poderoso rabino Samson Rafael Urish, né? Tá? Vamos ver o que ele tem a dizer, né? Tá? E o Eterno falou a Moshe, depois de morrerem os 2 filhos de Aharão, quando se aproximaram diante do Eterno e morreram. Isso está lá na Parashá de Shimini, né? 8º dia, né? Então, nós tivemos aquele drama, né? Durante 7 dias, Moshe ficou fazendo o rehearsal de como seria todo o procedimento para o recebimento da Shekhinah, né? Okay? Mas só no 8º dia é que realmente ocorreu o evento, tá? Ou seja, Hashem já definiu, né? Fica claro que nós vamos viver, nós estamos no 6º milênio. No 6º milênio virá... Onde é que está a minha louça? Nós estamos no 6º milênio. No 6º milênio virá Eliarro e virá Mashiach ben David, tá? No 6º milênio. No 7º milênio nós teremos 7 dias, 1000 anos, né? Aprendendo com Mashiach a Torá Aleph, né? Que a nossa Torá é a Torá Beit, né? E o que é a Torá Beit? A Torá Beit é a Torá parabólica da Torá Aleph. A Torá Aleph existe aqui. A minha Neshoma, eu não sei se pode falar minha Neshoma, eu tenho que verificar isso. A Neshoma que me governa, isso eu sei, é como deve ser falado, né? Mas eu não sei se eu posso dizer a minha Neshoma. Eu acho que não podemos dizer isso não, né? Porque em hebraico nada é meu, existe para mim, né? Então eu não tenho um carro, esse carro existe para me servir e servir ao próximo, né? Eu não tenho um iPad, esse iPad existe para servir a mim, para eu poder servir ao próximo, tá? Okay? Então, então, a Neshoma que me governa, tá? Ela conhece a Torá Aleph. Tanto assim que ela vai, e para ela voltar, ela diz, não, eu só vou lá para baixo, se ficar por decreto, que eu posso voltar aqui para cima, tá? Então, o que é a Torá Beit que nós temos? A Bereshit, né? Qual é essa Torá? Essa Torá é um conjunto de Midrashim da Torá Aleph. Por isso que é dito que nós estamos em um mundo projetado
Nós estamos em um mundo especulativo, em um mundo parabólico, tá? Isso é muito importante do irmão entender, tá? Okay? Então, nós vimos que os dois filhos, né, eles se apresentam antes de Moshe, antes de Aharon, no Kodesh Kodeshim, junto à arca, né, no Santo dos Santos, além do véu, com Eshzará, com fogo estranho. Tá? Mas que fogo estranho era esse? Era o incensário. Eles se apresentam com Ketoretz lá. Né? Aí um fogo vem e os consome. Aí, isso aí nós já estudamos, ano que vem estudaremos mais ainda. Né? E o Eterno disse a Moshe: fala a Aharão, teu irmão, que não venha toda hora a santidade. Entende? Nós não temos que toda hora, da Pai Nosso que está no céu, toda hora, aquilo que vocês veem, o pessoal lá na frente do muro, ninguém pode ir para lá todo dia e ficar assim. Não é isso que Hashem quer. Hashem quer ação. Hashem quer ver as pessoas levando a sua sagrada Torá. Ide e ensinai, tá? Rabi só ensinou o tal do Pai Nosso dele lá, sintetizado do Avinu Malkeinu. Por quê? Porque pediram. Né? Porque pediram. Rabi subiu à noite e ficou orando a noite inteira. Mas ninguém viu o que ele orou. Ninguém viu nada. Tá? Isso é muito importante entender. Como é que a gente busca a santidade? Como nós buscamos. Como os nossos sábios nos ensinaram há 3.300 anos atrás. Culminando terças e quintas. Como é que funcionava? Né? Como é que funcionava? A Shekhinah, a nuvem densa, né? Ela vinha e ocupava toda a Roel Moed, toda aquela casa de encontro que Moshe tinha fora do arraial. Aí falava, Moshe, Moshe. Né? Por quê? Moshe, Moshe. Moshe, Moshe. Chamava Nefesh e Neshama. Aí Moshe ia até lá. Né? E a Shekhinah dava uma mitzvah para ele, dava um parsuk para ele, ensinava a ele uma determinada halahá, uma determinada lei, tá? Aí como é que Moshe fazia? Chamava Haron, ó, a governança falou assim comigo, tá? Você entendeu? Fala para mim o que eu acabei de falar para você. Aí eles falavam entre si. Ok. Agora chama seus filhos. Chamava os filhos. Aí Moshe falava para Aharon e para os filhos de Aharon. Tá? Então Moshe estava falando pela terceira vez. Ele ouviu uma vez, repetiu para a governança. Aí falou para Aharon, agora falou para os filhos. Aí os filhos. Entendeu todo mundo? Entendeu. Agora chama os sábios, né? Os Hazakenim. Né? Chama os Hazakenim. Vinham os Hazaken. A governança falou assim, Vaomer Elohim, né? Então, Vaomer Moshe Elohim, né? Assim. Aí Moshe falava para os Hazakenim. Tá? Aí eles saíam e eles falavam para o povo. Tá? Moshe não falava direto com o povo. Moshe não falava. Tá? Só tem uma paraxá em que nessa paraxá chama teu irmão, né, que venha. Tá? Então nós vamos ter a próxima paraxá Kedoshim, Hashem fala, junta todo o povo. Aí Moshe vai falar para todo o povo. E em Vaikhel, né, Moshe, ele chama todo o povo. Então, em toda a Torá, nós só temos dois momentos em que todo o povo ouve de uma só vez, Vaikhel e Kedoshim da semana que vem, tá? Vamos lá ver, né? Que não venha toda hora a santidade. Então, se eu rumino terças e quintas e engulo no Shabbatot, a santidade vem atrás de mim, tá? Porque o que é dito? Anda nos meus ruquim que eu mando chuva, tá?
Então o irmão não precisa ficar pedindo toda hora, levantando a mão para o sagrado. Isso não pode, tá? Diante do tampo que está sobre a arca, para que não morra. Então, olha só, o homem mais sagrado, Cohen Hagadol, que era Aharon, no lugar mais sagrado, Kodesh Kodeshim, no dia mais sagrado, Yom Kippur, na hora mais sagrada e à frente do elemento mais sagrado, só podia haver essa apresentação uma vez por ano. Só uma vez por ano. Tá? Aí vem, por exemplo, a grande meretriz e diz o quê? O irmão tem que ir todo dia na igreja e se apresentar no pé de Deus. Está errado, totalmente errado. Em tese, né, se aquela transubstanciação ali não fosse patifaria, se fosse verdade, era para fazer só uma vez por ano, no dia do Yom Kippur. Tá? Então isso é muito importante. Pois, com uma nuvem aparecerei sobre o tampo. Tá? Então aqui é muito importante a gente entender. A gente já começa mais ou menos a entender o que é o Ketoret, que nós vamos estudar na quinta-feira. Né? Como é que a Shekhinah se apresenta nesse mundo daqui? Em uma forma de nuvem. Tá? Em uma forma de nuvem. Por que nuvem? O que é nuvem? É Shamaim. Nuvem é fogo e água. Porque só o fogo e a água gera vapor. Nuvem é um vapor. Tá? Então a nuvem ela é um Shamaim. Ela é Esh, fogo, e Main, água. Né? Então ela é um vapor. Tá? Então, como é que nós podemos gerar vapor para enviar para o sagrado? O Ketoret. Tá? O Ketoret é esse vapor. Tá? Okay? Com isso virá a Aharão a santidade, com um novilho por oferta de expiação e um carneiro por oferta de elevação. Tá? Aí ele vestirá todas as túnicas e etc. Tá? Okay? Então vocês estão vendo o quê? O que é que nos diz a Torá? A Torá nos diz que nós só podemos nos apresentar perante Hashem, perante a Shekhinah, uma vez por ano, totalmente preparado para tal. Com as vestes de linho, com a túnica, com o kippá, com a cabeça coberta, com o efode, com o peitoral. Tá? Nós temos que estar preparados. Tá? E o que nós vamos levar para dentro do Kodesh Kodeshim? O incenso. Então tudo isso daí é feito para levar um incenso. Tá? Muito importante vocês entenderem isso. Né? Então vamos ver o que a Torá nos fala aqui. Né? Tá? No Santo dos Santos, a presença divina revela-se em um nível muito acima do que em todo o universo, até mesmo do que dentro do templo, onde a presença divina se manifestava. Mas o Santo dos Santos, a revelação era tão grande que a alma não aguentaria permanecer dentro do corpo. Quer dizer, se a pessoa não fosse preparado, a Neshoma ia e não voltava. Tá? E não voltava. Tá? Então, como é que o sumo sacerdote fazia para entrar no Kodesh Kodeshim? No pé dele era amarrado uma corda com um sino. Tá? Ele entrava e oferecia o fogo. Como é que ele oferecia o fogo? No Ketoret, no incensário. Tá? Esse Ketoret nós vamos estudar na quinta-feira tudo sobre ele. Tá? Okay? Mas oferecia esse fogo. Então qual é o fogo que se oferece? O fogo do Ketoret. Tá? Aí a Shekhinah
vinha em forma de nuvem. Em um nível tão elevado, mas tão elevado, que inclusive as pessoas não viam como se transformava o sumo sacerdote, né? Então o sumo sacerdote, ele tinha que ter toda aquela proteção, cabeça, pescoço, tinha que estar com uma roupa sobre a pele e uma outra roupa em cima, ele tinha que estar todo paramentado para que essa energia da Shekhinah não transformasse o seu corpo em corpo quântico e ele fosse embora. Né? Moshe, por exemplo, nós sabemos que ele ficava tão transformado, mas tão transformado, que ele tinha que usar um véu na sua face, porque o povo ficava apavorado quando via. Como é que ele ficava? Nós não sabemos. Como é que o sumo sacerdote ficava? Nós não sabemos, tá? Então nós estamos falando de Reiar. Reiar é então esse sentido do olfato. Então Haareimot, né, ela tem a ver com nós desenvolvermos o nosso olfato. Tá? É interessante, porque quando alguma coisa, o irmão tem dúvida em alguma coisa, o que o irmão diz? Pô, esse negócio não está me cheirando bem, né? Tá? Como é que o negócio cheira, né? Esse negócio não está me cheirando bem. Tá? Então, como é que o negócio não está me cheirando bem? Tá? Aí a mãe vê o filho com uma moça e fala, puta, essa moça não está me cheirando bem, essa amizade, essa relação do meu filho com essa moça. Eu não sei se alguma mãe que está nos acompanhando já usou essa expressão. Mas isso é comum, né? Tá? Eureiar. Então o template dessa semana é esse aí, né? É nós sabermos identificar, né, o verdadeiro odor. Qual o resultado da queima do incenso? Tá? Odor. Né? Mas por que a gente fala de fogo? Ali tem um fogo, né? Mas qual é o resultado da queima do Ketoret? Odor. Tá? Então, muito embora ele queime e vire pó, fica o odor. Isso é muito importante de nós entendermos. Né? Então, eu sou... Vamos imaginar a varetinha, né? Todo mundo já usou, né, uma vareta de incenso. Né? Quem não usou uma vareta de incenso, escreve aí. Rabi, eu nunca usei uma vareta de incenso. Eu não sei o que é uma vareta de incenso. Mas olha para aqui e veja uma vareta de incenso. Então o irmão está olhando para o seu nefesh e está vendo uma vareta de incenso. Tá? Então, nós estamos sempre em estado de eixo. Nós estamos sempre em combustão. Tá? Nós vivemos em combustão interna. E quando para a combustão interna, eu morro. Né? Eu tô morto. Né? Vou virar pó. Né? Então, eu sou uma vareta. Tá? Ao longo da minha vida, eu vou consumindo toda a minha capacidade de oxidação, né? De queima, tá? E vou virando pó. E o que eu deixo nessa vida? O odor. Então, quando eu falo nascer venishma, né? Faremos e ouviremos, né? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o meu pó vai ficar na terra. Mas toda essa ação, toda essa energia que eu gerei, vai virar um odor agradável a Hashem. Ok, o Urachá não vai ser agradável a Hashem, mas nós estamos ruminando hoje, quinta-feira. Tá? Então os sponsors, por exemplo, ruminaram terça, quarta e quinta. Tá? E vão engolindo o Shabbat. Eles entraram em processo de combustão, né? Tá? Eles geraram, né, calor, né? Tá? 36 graus centígrados, mais ou menos estável, e etc. Né? Estão se queimando, né? Estão gerando
lá da varetinha, né? Estão gerando o pozinho da varetinha, mas estão deixando odor. Odor o quê? Da Sagrada Torá, tá? Então isso é muito importante, né? O irmão entender a importância dele ser o Ketoret agradável a Hashem. Então, quando eu trabalho, né? Todo trabalho é energia, né? O que é trabalho? W, né? Work, né? O que é trabalho, né? Trabalho é força aplicada a uma distância, tá? Então, qual é essa distância? Essa distância é o que eu percorro ao longo do meu História Calamitato. 70 anos, tá? Que eu fiquei caminhando sobre a Terra. É a distância, né? Como assim dizer? E a energia é essa combustão interna minha, tá? Então, o meu trabalho é gerar esse odor agradável a Hashem, né? Então, outra coisa também que é muito interessante, o que é? Irmãos, vocês estão entendendo? Porque nós estamos no nível mais alto de entendimento de Hareimot, tá? Okay? Só tem um nível mais alto do que esse, né? Que é nós conseguirmos transformar, receber a fumaça divina sobre nós, tá? Então, por exemplo, nós já tivemos por 2 vezes em loja essa fumaça divina descendo. O Rosh se lembra, lá no Templo da Luz, não sei se o Eluf Capitão Leite estava, né? A Ave Anã desceu e ninguém via nada lá dentro. Tá? Ninguém via nada. Tá? Então, existe um nível mais alto. Eu não dei a instrução que eu tinha que dar, porque tinha um grupo muito profano lá ainda, né? Mas se tivesse acontecido nesse peso, eu daria a instrução, tá? O Hendrix está entendendo, tá? Então, isso é muito importante de entender, né? Essa leitura, né? Quer dizer, eu ofereço o meu reiar, o meu odor, através das minhas obras, tá? Então, só pensar, só desejar, né? Qual foi o grande problema de mudança de Catampá nesse Shabat de Pessa? Qual foi? O irmão chegava, eu desejo, eu quero, Hashem é tão bom, tudo é belo, eu quero ser assim mais doador, né? Ok. Então, mas isso está no pensamento. Então, é importante, né, nós entendermos, né, do livro de Esther, né? Então, a irmã tem o livro, né, do Zera, né? A irmã tem o livro do Zera. Vou botar mais perto. A irmã tem o livro do Zera. Aqui no Zera, o que o Zera nos fala, né? Nos fala que Esther passou um ano inteiro dela se embelezando para mudar o seu odor, para que ela tivesse um odor de feitiço para enfeitiçar a Hashaverosh. E ela conseguiu. Ela conseguiu. Muito interessante isso. Então o Midrash vai nos dizer que ela conseguiu alterar o odor dela de forma tal que quem se apresentou a Hashaverosh e ele esticou o seu bastão, né? Bastão de rei, né? Não foi o Nefesh dela, não foi o Neshoma dela. O Neshoma dela se apresentou. Tal o odor de Nefesh estava em sincronia com o odor exalado pelo Neshoma. Isso é extraordinário, né? Tá? Porque às vezes o irmão senta do lado assim de uma outra pessoa e fala assim, puta, esse cara cheira mal. Mas o cara não está fedendo, né? Ele está conseguindo sentir o cheiro do Neshoma, tá? Então, assim, uma pessoa que ela é invejosa, olho grande, traz vingança no coração. Vingança é uma coisa horrorosa.
vingança no coração. Tá? Eu sempre falo para vocês, o maçom cabalista, ele não perdoa. Ele nem tenta perdoar, porque para o homem é impossível, mas não para Deus. O que o maçom cabalista ele faz? Ele jamais busca a vingança. Não buscando a vingança, Hashem perdoa no coração dele o outro. É Hashem quem perdoa. O homem não consegue, né? Tá? E Rabi fala isso, né? Então é muito importante o quê? Que pelo odor eu consigo também fazer trava de feitiço. Tá? Então o que nós estudamos até agora, né? Ao longo desses... Nós estamos exatamente no Shabbat Afternoon, tá? Parashá de Ha'areimot, em Shabbat Koia, em Leap Year, né? Nós estamos em Mahubarot, né? Tá? Nós estamos exatamente em Afternoon, tá? Nós estamos já passamos do meio-dia, tá? Já passamos do meio-dia, tá? Ah, sim, Mashiach julgará pelo olfato, tá? Mas não é que Mashiach vai chegar no cangote, né? Quer dizer, a grande meretriz, ela fala, ó, os judeus dizem que o Mashiach deles vai julgar cheirando as pessoas. Pô, Mashiach não é cão labrador, pô. Ele vai o quê? Ele vai ver o aroma que tem em cada Neshomim, né? Isso é muito importante. Então, é muito interessante isso, né? A mulher, ela sabe disso. E ela procura amarrar o cara com o seu perfume, né? Mulher usa perfume, né? Uma série de coisas, tá? Então, não existe prazer maior que não venha acompanhado de um odor enfeitiçado. O odor enfeitiçado. E isso está em tudo. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo que a criançada aí, quem tem filho aí sabe, né? Tá? A criança está vindo com a mãe pela calçada, passa na frente de um McDonald's, mamãe eu quero. Mamãe eu quero o número 1. Mamãe eu quero o número 1. Não, ele quer aquela caixinha, né? Eu esqueci o nome da caixinha, tá? Mas tem a caixinha, tá? Que tem um bichinho dentro, tá? Mamãe, eu quero, mas por quê? O cheiro. Tá? Então, por exemplo, teve em São Paulo uma loja chamada Daslu. A Lúcia até, um determinado tempo, até vendia as bolsas dela para a Dalu e vendia bem lá. Né? A Dalu tinha assinatura olfativa. Né? Era impressionante como aquilo incentivava a pessoa a comprar. Tá? O cheiro, né? O odor, Rear, né? É a assinatura do McDonald's, ela é fatal, né? Fatal. Eu não sei se a Pizza Hut tem essa assinatura, isso eu não sei. Mas vocês podem ir em qualquer loja de McDonald's, todas têm o mesmo odor, todas. Okay? Então, isso é muito importante, né? Porque a única coisa que é capaz de ficar fixo no homem, né, é a memória do Rear. Tá? Então, o irmão sente um determinado cheiro, se lembra da sua infância, da sua faculdade e etc. Né? Então, nós sabemos que nós temos 5 sensos em Nefesh e mais 7 em Neshoma. Só que esses 7 sensos que estão aqui, eles são ligados através do Rear, do olfato. Tá? Então, quando eu faço as coisas olfativamente corretas, eu desperto o meu Neshoma. Tá? Então, por isso que eu sempre falo para os irmãos, eu falo isso para o Lucas toda hora, mas ele não ouve. É um negócio impressionante. Não adianta escrever anotação, escrever aula em material eletrônico. Você tem que escrever, de preferência a lápis. Por quê? Porque você não sente, mas o seu Neshoma sente
o odor da folha, o odor do carbono, né? Ele sente, Neshama sente, tá? Então grava, tá? Então o irmão tem mania de fazer notes, né? Eu estou no meu notes, gravei no meu notes, mas esqueceu tudo. Por quê? Porque não gravou, não subiu para o entendimento, tá? Então como é que a gente sobe, né, para a nossa nuvem de entendimento? Pelo Reach, tá? Isso é muito importante, tá? Tá vendo? Ó? A Lutz está falando aqui de assinatura olfativa, né? Em banco também, né? Tá? Então isso é muito importante, né? O famoso odor do bolo da mãe, né? Tá? Então, eu me lembro, né? Quando eu era jovem, né? Bem jovem, 7, 12 anos de idade, né? Tinha a mãe de um colega nosso do prédio, né? Ela fazia o bolo, né? Ele sentia o cheiro lá de baixo. Minha mãe está fazendo um bolo, eu vou subir, né? Era interessante isso, né? Hoje, né? 70 anos depois, praticamente, eu vejo como ele era egoísta, né? Porque ele nunca falou, minha mãe está fazendo um bolo, vamos dividir o bolo. Ele queria o bolo só para ele, né? Que é uma coisa mais de criança também, né? Então a Kabbalah nos ensina que nós temos, né, toda essa gravação, né? Toda essa gravação. Agora eu estou falando de Ari HaKadosh, tá? Estou falando de Ari HaKadosh. Toda essa gravação, né? Nós já vimos isso daqui, né? Que aqui é AM e aqui é FM, né? Nós já estudamos isso. O irmão Mário Henrique, por favor, coloca os links para os irmãos recordarem, tá? Aqui dentro, né? Aqui dentro dessa minha onda informativa, né? Quântica informativa, né? Dessa, tá? Então, cada onda daquela equivale a uma família, né, de instruções quânticas superiores, né? Tá? Ok? Tá tudo memorizado pelo olfato. Pelo olfato. Então, quando o irmão ele desce e ele está aqui, né? Aqui é um pacote de ação hoje, né? Ele, nesse pacote de ação, a única coisa que ele traz que lembra ele as vidas passadas é o olfato. O olfato. Então, o irmão passa a ter uma experiência nessa vida que ele tem, vamos assim dizer, a famosa ojeriza, né? Ojeriza. Eu tenho horror a isso. Foi pelo olfato. Porque ele naquela situação olfativa, em vidas passadas, ele teve um ônus muito forte, ele sofreu muito, tá? Eu não sei se algum irmão, né, já teve essa experiência, né, de sentir um odor pela primeira vez, sentir assim uma certa aversão, sem saber por quê, tá? Puta, esse cheiro me faz muito mal. Esse cheiro me faz muito mal. Fica com dor de cabeça, tem enxaqueca, perde o apetite, vomita. Não sei se algum irmão já experienciou isso daí, né? Mas a nossa memória no Olam Rabá, ela está em arquivos olfativos. Tá? Então, por isso que é tão importante a Parashá Ha'aremot, porque o que o sumo sacerdote ele oferece? Ketoret. Na realidade, ele oferece o Eshkadosh, que é o fogo que está no incensário. Então, isso é muito importante. Agora, aonde fica armazenado? Aí é que está. Tá? Então, agora os irmãos, eles vão entender um segredo e um mistério. Tá?
onde é que fica armazenado o tal do negócio? Está lá no Olam Rabá e agora está aqui no Malhut, né? Onde é que está armazenado? Fica armazenada na pineal. Por isso que a pineal ela é crítica na vida, né? Os orientais chamam de terceiro olho, etc. Né? Por que é terceiro olho? Porque tem armazenado o odor do Olam Rabá. Tá? E isso o irmão nunca perde, né? Então isso fica armazenado na pineal, né? Tá? A pineal, então, acaba fazendo esse trabalho. Tá? Então, aqui no Olam Rabá, o que lá, né? No Olam Rabá, os sete Rushim do Olam Rabá, lá também tem uma pineal. Tá? Okay? Então, a pineal, né? Vamos assim dizer, é tipo metaverso, tá? Que agora a moda é o metaverso, né? Então, a pineal é como se fosse um metaverso, né? Então, as experiências que nós passamos aqui grava na pineal, mas o uploading que nós temos é através da pineal, tá? Então a pineal ela acaba ligando, né? Vamos botar aqui a pineal, né? Está aqui, né? A pineal ela acaba fazendo a gestão da nossa corda, da nossa raiz, né? Da nossa raiz vertebral, né? Tá? O líquido, né? Tá? É muito interessante isso, né? Então a pessoa às vezes tem lá o câncer, né? E ela faz uma transfusão, né? Alguém cede o seu para ela ficar boa, né? Então, o que na vida do irmão e da irmã não está cheirando bem hoje? É isso que eu quero que o irmão escreva. Irmãos, nós só vamos ser competitivos se nós formos os nossos inquisitores, tá? Não existe tal coisa como o pastor ora por mim. Não existe. O pastor está preocupado em tocar a vida dele, né? Aquilo é uma empresa para ele, tá? O padre, né? Ou ele é pedófilo ou ele é pederasta, e ele está preocupado em afastar o homem da verdade, o homem da Torá, como no vídeo, né? Que o venerável me mandou. O venerável até pode mandar o vídeo no grupo, né? Que é um vídeo bem educativo do mal, né? Um urachá, né? Tá? Então eu quero saber, eu quero que o irmão coloque, eu não quero saber, né? Eu quero que o irmão coloque no papel o que não está cheirando bem hoje na vida do irmão. Porque se o irmão não tiver esse sentimento hoje, lembre-se, nós estamos em um ano sabático, New Leap Year, Mahu Barot, né? Um ano gêmeo, né? Com Nissan, Rosh Chodesh Nissan caindo em Shabbat, Pesa caindo em Shabbat, Pesa Shemini caindo em um Shabbat, tudo caindo de Shabbat, tá? E isso, um calendário como esse, só daqui a 72 anos, nós já vamos estar em Mashiach, né? Nós já vamos estar em Mashiach, né? Então, pode esquecer, né? Tá? Um ano como esse que nós estamos vivendo não se repete. Vocês viram o que eu coloquei para vocês ontem, né? Sobre 5782, né? Tudo é 5782. Tudo é 5782. Tudo. Tá? Vocês viram? Nós colocamos ontem. Então, como é que nós vamos entrar nesses anos agora pela frente cheirando mal? Essa é a questão. Apresentando Eshzará, opa, quer dizer que nós vamos ser consumidos pelo fogo, como foram os filhos de Aharon? Não, nós não vamos. O profano vai, nós não vamos. Nós não vamos apresentar Eshzará.
Zará, né? Não vamos. Vamos para o workshop, né? Segundo workshop. Que Ketoret, o irmão ou a irmã precisa acender já de imediato. Ou seja, o que é o Ketoret? Quando eu acendo o meu Ketoret, eu meto fogo aqui, né? Kadosh, né? Quando eu meto fogo em mim, né? Então eu vou tirar todo esse pó material, todo Bed Midot Keadot. Ele vai virar aquela cinza ali no incensário, mas vai ficar o odor. Né? Então, o que eu preciso queimar hoje em mim? O que eu preciso me transformar em um Ketoret para começar a exalar o odor da Torá e Mitzvot? Isso é muito importante. Aí, então, se faço chuvá, isso é importante. Se faço chuvá totalmente, voltado ao arrependimento, não de forma mecânica, eu transformo Bet Midot em méritos. Tá? Isso é muito importante. Tá? Então, ok, o Rabi disse que não é para fazer assim. Não, mas não sou eu não falo nada. Né? Está na Torá. Né? Então, uma vez o irmão estava reclamando e disse, eu não tenho telefone de Shimon Bar Yochai, mas você vai aí, né, numa mesa branca dessa aí, e pede aí pro cabeça da mesa lá, pedir a presença de Shimon Bar Yochai e apresenta eu discordo, né, vai lá e discorda, né? Eu não conheço outro método para ter acesso a Shimon Bar Yochai, né, tá? Então a gente não pode reclamar muito. Mas é muito importante a gente entender isso, tá? A gente não pode fazer chuvá de forma mecânica. Como é que Rabi nos coloca a parábola, que é um midrash, né? Como é que ele transforma esse midrash? Agora eu sei que mesmo o mais humilde dos escravos de meu pai tem uma vida melhor que a minha. Aí ele retorna para o pai, ele entra em processo de chuvá. A parábola do filho pródigo não tem nada a ver com Hashem, Pai das Misericórdias, não tem nada a ver. É Rabi dizendo que nós estamos nesse mundo para fazer chuvá, para retornar para o Pai. Todo mundo está aqui para isso daí, né? Ok? Então agora vamos para o nosso último workshop, antes de terminar a instrução. O último workshop. O que a irmã pode transformar em méritos na sua vida já, tá? Ok? Então vamos ver. O irmão ou a irmã viu o que não está cheirando bem na vida dele, tá? Isso não está cheirando bem na minha vida, tá? Okay? Não está cheirando bem, isso vai acabar causando um problema, tá? Muito bem. Então, o irmão, como é que ele vai fazer chuvá desse problema? De leve naqui, leve tarô, de forma tal, né, que nós vimos, né, que o ano de 5782 tem essa característica, né? O que a gente viu na terça-feira? A gente viu transforma transgressões em méritos. Isso é o ano de 5782, tá? Só que para transformar a transgressão em mérito, o que o irmão ele tem que primeiro fazer? Saber o ureia, que não tá, zará, né? Qual é o ureia zará da minha vida? Ou vários, né? Tem coisas na minha vida que não está me cheirando bem. Opa! Então eu vou fazer chuvá. Ok. Mas eu quero fazer de leve naqui, leve tarô.